estamos aqui ao vivo já, né, para dizer boa noite para vocês e iniciar o nosso story, nossa live. O tema de hoje é elimine a autossabotagem. Vamos falar sobre como eliminar a autossabotagem, né? Quais são as causas raízes mesmo e como trabalhar isso em nossas vidas, eliminar a autossabotagem, ok? E o que seria ela em si, né? Na prática. E como na prática eliminar a autossabotagem. Então vamos falar sobre isso hoje. O professor Eric Davi vai entrar conosco hoje novamente, né? Então a gente vai falar à luz da quântica e também do coaching, né? Como trabalhar a questão da autossabotagem, ok? Que é algo que a maioria das pessoas que me procuram normalmente por esse motivo, né? Elas percebem que estão se autossabotando. Pessoal, estou só aguardando o professor Eric entrar. Desejo uma boa noite a todos e sejam bem-vindos aí à nossa live de hoje. Avisá-los que abrimos vagas para a terceira turma do programa Transforme a Sua Vida. Abrimos vagas ontem à noite já, então nós estamos com um grupo onde vamos explicar como vai acontecer uma oferta relâmpago, tá? Um valor especial para o pessoal que estiver nesse grupo. Logo após a live aqui, vou colocar o link desse grupo da oferta especial do programa Transforma a Sua Vida na bio, no perfil do meu Instagram, ok? O pessoal que já estão nos nossos grupos de dicas, transforme a sua vida, dicas gratuitas, tarefas, né, direcionamento sobre como transformar a sua vida em várias áreas, vários aspectos, principalmente na reprogramação da mente, dos comportamentos, e aí o resto é consequência, né? E é a forma eficiente de causar transformação em nossas vidas. É uma transformação que parte de dentro para fora, né? Porque se vier só de fora para dentro, de fora a gente vai trabalhando também ao mesmo tempo, mas se vier só de fora para dentro, você não vai conseguir perseverar na mudança de comportamento, né? E o seu ego vai arrumar outras formas de te sabotar também. Isso acontece muito aí. Então é importante reprogramar a mente, eliminar as crenças negativas, sentimentos negativos, fazer esse trabalho aí de eliminação da autossabotagem, né? Olá, boa noite, o pessoal tá entrando aí com a gente. O professor Eric já vamos dar início aí à nossa live de hoje. Pessoal, nós estamos numa semana aí de né, uma jornada de lives, já fizemos uma live. Boa noite, professora Eric, tudo bem? Boa noite. Bem? Tudo bem. Fizemos uma live na quarta-feira, né, professora Eric? Fizemos uma live na Sim. quarta-feira, onde assim, a repercussão foi altíssima dessa live, pessoal. Quem não assistiu, aconselho a entrar nos nossos grupos de dicas, transforme a sua vida e, né, assistir a live que nós fizemos da quarta-feira. Nós explicamos como é o processo de expansão da consciência e como você pode aprender a usar o poder do universo para criar a vida que você deseja para você, né? Para atrair a vida que você deseja para você. Na quinta-feira, nós falamos sobre o processo de soltar, né? Que é o último passo para conseguir co-criar com o universo aquilo que você deseja. Aí na sexta-feira, a Estela tá falando que sentiu falta. Nós não tivemos live ontem na sexta. Que legal, Mariana e Estela tá conversando comigo lá no privado. A gente já teve altas trocas lá. E eu tenho certeza que ela vai entrar no nosso programa aí, né, Estela? Transforme a sua vida. Tem uma galera, viu, pessoal? Nós temos 20 vagas aí apenas para o programa Transforme a Sua Vida semana que vem. Nós já abrimos o grupo, aviso vocês novamente, de uma oferta especial, única. Entre nesse grupo que a gente vai explicar os detalhes lá. Vou colocar na bio aí, logo após a live, vou colocar na bio no perfil o link desse grupo para vocês entrarem, que lá nós vamos explicar tudo como que vai funcionar.
E já tem, professor Eric, uma galera falando comigo no privado, viu? Que vai entrar perguntando valores e tal. Então, entra lá, pessoal, para vocês saberem os detalhes. Quem está com a gente está tendo, com certeza, assim, mudanças significativas, né? E importantes na sua vida, né? E as mudanças de dentro para fora, isso que é o mais importante. Porque esse tipo de mudança, pessoal, quando você reprograma realmente a sua mente, a sua forma de ver a vida, os seus comportamentos vão mudar em função de uma mudança interna. E aí, cada vez você vai mudar mais, né? Expandir mais, buscar mais. Então, essa é a mudança verdadeira, né? Onde a gente mexe nas causas raízes, né, professora Érica, da pessoa realmente, essa é a mudança verdadeira. Inclusive, professora Érica, uma pessoa me perguntou hoje algumas causas raízes, vou tirar até dúvida contigo, de problemas pulmonares e problemas renais. Uma pessoa perguntou sobre problemas pulmonares, que é uma moça muito jovem, que é minha cliente do coach, que teve embolia pulmonar, assim, do nada, não teve nenhum procedimento e ela ficou curiosa assistindo as nossas lives, mas ela já está curada e ela teve essa embolia pulmonar, ficou internada, foi uma questão grave aí e, e ela não tinha feito nenhum procedimento cirúrgico. Normalmente, embolia pulmonar a pessoa tem quando tem algum tipo de procedimento cirúrgico, né? A dela aconteceu mesmo. E aí, eu também tenho uma conhecida minha que está com um problema renal que nenhum especialista, os maiores de Brasília, não conseguiram descobrir o que está acontecendo com ela. E ela está, tipo, urinando com sangue, né? Com células do sangue, com hematúria. E não descobriram, ela está indo para São Paulo procurar um médico mais assim, que na verdade foi no melhor aqui de Brasília. E aí eu fiquei muito curiosa sobre esse caso dela, né? Nós ficamos, e essa outra cliente minha sobre a questão do problema pulmonar. Aí depois, se o senhor puder falar para a gente rapidinho sobre essas causas raízes, tá? Só vou falar para o pessoal aqui, firmar, né? O tema nosso de hoje, é elimine a autossabotagem, tá? Então nós vamos falar, o professor Érico vai falar a luz da quântica, o que é autossabotagem, quais as causas raízes, nós vamos entrar nas causas, aí vamos falar, né, quais são, como eu sei se que eu estou me autossabotando ou não na prática, né, algumas situações que nós estamos nos autossabotando, às vezes você não sabe que está, mas está. Então, a gente vai te mostrar algumas situações e também vamos falar aí como eliminar ela. O professor Eric vai falar a luz da quântica, vou falar meus comentários aí à luz do coaching, ok? Pessoal, eu sou coach, para quem não me conhece ainda, Thalita Pinheiro, o professor Eric é terapeuta quântico, especialista em quântica, e ele criou a terapia quântica aplicada junto com uma equipe de amigos, né? E nós estamos expandindo essa terapia aí para o Brasil, para o mundo. Fizemos uma parceria, estamos com um programa chamado Transforme a Sua Vida, que é um programa que nós unimos sessões de coaching com a sessão da terapia quântica aplicada. Terapia quântica aplicada é uma terapia a nível energético, de reprogramação mental, muito forte, resultados aí emblemáticos, né, professor Eric? Muito forte mesmo. E o coach é um processo que trabalha a prática, né, a mudança de comportamento. Então, nós unimos as duas coisas, né, a pessoa faz uma expansão de consciência, né, uma mudança interna muito forte, e a gente já entra com mudanças de comportamentos ali para instantaneamente já exponenciar os resultados. E os resultados têm sido fantásticos. Né? Essa semana, todas as sessões que eu fiz, professor Érico, com o pessoal do nosso programa, o pessoal está assim exponenciando mesmo. Eu estou muito feliz, exponenciando mesmo. Legal. Todos. O Fernando está aqui com a gente, presente na live. Ele tentou entrar na live de quarta-feira, não deu certo. Nós vamos fazer essa tentativa hoje novamente. Mas aí, Fernando, nós vamos fazer no final da live, tá? Eu e o professor Eric vamos falar o tema aqui.
No final da live eu vou entrar com o Fernando vai contar para a gente aí quais foram os resultados que ele teve com a terapia quântica, tá bom? Bom, pessoal, mais uma vez insisto, entrem no link na bio do nosso perfil, porque nós estamos com uma oferta e é relâmpago, tá? Vai ser um valor único que não vai se repetir. E nós vamos falar lá no grupo o que vai ser, o que valor vai ser esse, o que vai acontecer com o nosso programa Transforma a Sua Vida. Então, se você tem condições hoje de investir, mesmo que seja se apertando um pouco, mas investir no seu desenvolvimento pessoal, no seu desenvolvimento, na sua reprogramação mental, é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida, né? Eu investi assim, com o último dinheirinho guardado que eu tinha e quando eu estava recebendo INSS, que era bem pouco, logo após um acidente, né, que eu tive muito grave, sem trabalhar, mas foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Isso deu um rumo totalmente diferente para minha vida, né? Foi quando eu paguei processo de coaching, cursos, imersões, né, para mudar a mim como pessoa e aí o resto mudou, minha profissão, todo o rumo da minha vida, né? Então, vale a pena a gente investir na nossa mudança de mente. E aí o resto muda automaticamente, né, professor Eric? Bom, professor Eric, quais são aí de forma assim, né, bem prática, as causas raízes da autossabotagem? Então, na verdade, o mecanismo de autossabotagem, ele funciona pela própria condição de funcionamento da nossa mente, né? Que a nossa mente, os nossos comportamentos têm que ser coerentes com aquilo que a gente acredita, né? E não é o que a gente acredita conscientemente, é o que a gente acredita a nível inconsciente. Então, quaisquer sentimentos que eu tenha positivos no meu inconsciente vão me levar a ações e a comportamentos na vida que sejam coerentes com essas crenças que eu tenho positivas. E se eu tenho crenças negativas ou sentimentos que são negativos ou sentimentos de baixa vibração no meu inconsciente, vão me levar também a ter comportamentos coerentes com esses sentimentos, com essas crenças, com esses pensamentos, implantes que eu tenho a nível inconsciente. E isso me leva ao processo de autossabotagem, que a autossabotagem não é nada mais, nada menos que a centelha está te guiando, a sua centelha divina está te guiando por um caminho que vai ser bacana para você, que vai te fazer exponenciar, e aí, para você manter a coerência com essa crença que você tem no seu nível inconsciente, aí você provoca um mecanismo de autossabotagem, entendeu? A energia muda para que você possa ficar aderente, ser coerente com aquela crença inconsciente que você tem. Basicamente é isso que é o mecanismo, né? Então, por exemplo, uma moça tem na cabeça dela que ela não merece ser feliz na vida amorosa. Aí pode aparecer a pessoa que for, ela sempre vai dar um jeito de sabotar aquelas relações. Um exemplo, professor Eric. Aí a pessoa acredita que ela não pode ser feliz na vida financeira, ou que talvez ela tenha uma aversão a pessoas que têm dinheiro, tem crenças ruins em relação ao dinheiro e às pessoas que têm dinheiro, né, professora Érica? Aí ela começa a ganhar dinheiro, pega um cargo melhor, começa a ganhar dinheiro, ela se sabota, né? Eu tive... Pode falar. Eu tive um caso ontem de um alto executivo, que ele sempre chega na vice-presidência e não consegue ocupar a presidência de empresa, né? E já aconteceu isso com ele 4 vezes na carreira dele. Ele sempre, na hora que ele chega na boca ali para ser promovido a presidente, para assumir o posto geral da empresa, comandar o negócio, aí vem uma pessoa de fora e toma o lugar e ele tem que se conformar com a posição de segundo, né? Com a posição de primeiro escalão, mas sempre em segunda posição. Ele nunca não é o líder direto. E quando eu fui investigar o passado dele, né? O início da vida dele,
A vida dele, a família lutou com muita dificuldade, eram pessoas trabalhadeiras, mas simples, humildes, que lutavam com muita dificuldade, e calhou que ele passou, junto com o irmão mais velho, no vestibular, ao mesmo tempo, o mesmo curso, né? Só que ele levava o curso a sério, aplicado, tal, dedicado, e o irmão dele bebendo com mulherada, cachaçada, chegando tarde da noite, aí tomava bomba. Ou seja, não valorizava o esforço dos pais no sentido de prover aquilo, aquele ensino, aquela formação, né? E por isso ele criou uma culpa dentro dele com relação ao que o irmão fazia, por ele ver aquilo e não conseguir mudar o negócio do irmão, ele se sentiu culpado pelo sacrifício que os pais fizeram para manter ele na faculdade. E ele levou isso para a vida. Então, sempre que ele chegava no momento de colher a glória, o que acontecia? Ah, eu não fui legal com meu pai e minha mãe por causa do meu irmão. Isso estava no inconsciente dele. Aí, o universo não entregava para ele porque ele não se sentia merecedor. E a gente detectou isso ontem lá no atendimento. É um caso muito assim emblemático da questão de autossabotagem. Por causa de um mecanismo anterior, por causa de um problema anterior, aí sempre que ele chega na hora de colher a glória de tudo, ele se sente culpado, ele não se sente merecedor daquilo. Que é como se ele estivesse ofendendo o pai, a mãe, entendeu? Esse tipo de coisa. Sim. São pensamentos desse tipo, entende? E a culpa e a vergonha, elas são muito sutis, né? Podem ser muito sutis. Tem pessoas que têm consciência, que têm culpa que sente culpa por algo. Mas, às vezes, a maioria das pessoas, professor Eric, que eu tenho observado nas sessões, percebido, conversado, é que a maioria das pessoas, e eu mesma, percebi que eu não sabia que eu me sentia culpada por algumas coisas, ou não era algo tão consciente. Quando eu fui vasculhar é que eu percebi. E eu percebo isso em muitas pessoas, que é bem sutil, é uma coisa assim que parece que é lá do passado e ela não consegue fazer ligação disso com aquilo que ela está vivendo, ela não consegue, não é uma culpa muito explícita, assim, né? Parece que já passou, mas na verdade está ali dentro da pessoa, aquele sentimento. E é bem interessante isso, porque é bem sutil. Na maioria das vezes, eu acredito que a pessoa sozinha não consegue perceber que ela está se auto-sabotando. Um outro caso, por exemplo, que eu tive já dois casos desses, né? A pessoa não prospera, não se relaciona bem, tem problema com o relacionamento, problema no trabalho, problema com o financeiro, sempre lutando, na pirâmide de Maslow, lutando pela sobrevivência, nunca sobra nada, né? Sempre lutando e nunca sobra, nunca tem fartura, abundância, prosperidade. E esses dois casos foram emblemáticos, porque foram problemas que o menino, na hora do parto, a mãe correu risco de vida e a mãe sentiu medo de morrer. Como está emaranhado com o filho, do ponto de vista quântico, a mãe passa esse sentimento para o filho, que ela está com medo de morrer. E aí o bebezinho lá no útero se sente culpado por ter colocado a mãe em risco e ele não se sente merecedor de estar vivo. Não se sente merecedor da vida, do dom da vida. E ele carrega isso pelo resto da vida dele. Aí nada dá certo. Inclusive, a gente foi recente esse atendimento aí, e foi questão até fora do estado aí que a gente atendeu, tal, que o camarada sempre se envolvia em acidente, aí foi se mutilando, né, acidentes acontecendo, mutilando o corpo, tal, toda aquela dificuldade, aquela problemática, e nada dá certo, não se relaciona, não trabalha, não tem emprego, não consegue ganhar dinheiro, o dinheiro sai pelo ralo. Por quê? Porque ele não se sente merecedor da vida. Então, se ele não se sente merecedor de viver, como é que ele vai ganhar dinheiro? Como é que ele vai se relacionar? Esse tipo de coisa, né? Então, quando você vai lá atrás, corrige isso, corrige esse sentimento de culpa, esse sentimento de remorso, aí destrava a pessoa para a pessoa poder seguir adiante, entendeu? Sim. Já pensou algo muito. Como que a pessoa sozinha vai conseguir chegar nessa causa raiz, né, professor Eric? Tem muita coisa que realmente só a pessoa sendo acompanhada por um profissional, para ela realmente
conseguir chegar em algumas causas raízes. É complexo a pessoa chegar nesse tipo de causa raiz sozinha. Eu senti culpa lá quando eu era bebezinho, que minha mãe quase morreu no parto. Né? Como é que a pessoa chegar na causa raiz assim sozinha? É pouco complexo. Por exemplo, Casos de filho do meio, por exemplo. A pessoa é um filho do meio, de 3 filhos. Geralmente o pai adota um como preferido, a mãe adota o outro como preferido e o do meio fica vendido, vamos dizer, né? Fica aquele vácuo de amor, o vácuo de amor. Esse caso é um caso que a pessoa não se sente merecedora, entendeu? E vai se sabotando ao longo da vida porque não se sente merecedora de receber amor. Se a sim, pessoa não se sente merecedora de receber amor, ela não se sente merecedora de mais nada. eu tô É rindo como se fosse porque sou filha do meio. Eu lembro que uma psicóloga minha, uma época, me indicou um livro que chamava Os Filhos do Meio. E, um. e ela falava sobre isso, que eles se sentiam o NEM, né? O NEM lá nem é o caçulinha, nem é o primogênito. Ele fica ali no NEM. E aí, por exemplo, sentimentos, por exemplo, que a pessoa tem de rancor, de ódio, de mágoa, de decepção para com os pais, né? Que de alguma maneira isso, porque está emaranhado, então se ele sente decepção com o pai, ele sente decepção consigo mesmo, né? Porque é simbiótico, o sentimento é o mesmo, não há diferenciação, porque está emaranhado do ponto de vista quântico. Aí, para manter essa coerência de sentimento, de decepção com ele mesmo, sempre que ele começa a prosperar, que a vida coloca, o universo coloca uma situação para ele decolar, para ele prosperar, para ele se desenvolver, aí ele se sabota para quê? Para ele se decepcionar consigo mesmo, ou para ele se odiar, ou para ele ter rancor, esse tipo de coisa, né? Então isso é muito forte. Então, assim, a questão de perdoar os pais e de aceitá-los e amá-los como eles são é muito maior do que só fazer. Não é questão de fazer isso só porque seria o certo, né, professor Érico? Mas porque existe um resultado prático aí, né, na vida. A pessoa que É não uma questão de consegue perdoar, sobrevivência. aceitar e amar os pais do jeito que eles são, ela automaticamente também vai se sabotar, se rejeitar, porque ela é metade pai, metade mãe, né, no DNA dela. Logicamente, ela vai se rejeitar e se sabotar, né? Então, Sim, a estrutura é a mesma. é, então isso é muito sério, né? Mesmo que os pais tenham errado, porque a gente às vezes passam casos complicados, né? De pai que abusou sexualmente da filha. Existem casos complexos de você É. virar e falar assim, você tem que perdoar seu pai porque é o certo. Mas quando você mostra para a pessoa que se ela não perdoar, ela vai estar trazendo para ela o mesmo sentimento que ela tem com o pai, né? Ela vai colocar sobre ela também. Então, ela vai ter um bom motivo para trabalhar isso, né? Esse perdão, realmente limpar a causa raiz. Mas tem uma questão que o todo derrama amor sobre nós desde a hora do nascimento. Então você vê uma vez, muito amor, pai e mãe cuidando ali, aí o menino cresce, vira sequestrador, vira bandido, vira estuprador, vira chefe de quadrilha e tal, toca o terror, né? Aí passa essa existência, ele vem de novo, derrama amor de novo na pessoa, ele vem com o pai, com a mãe, cuida dele, tal, 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 tal. Então existe um débito de amor. E se a gente não devolve esse amor para o universo, fica desbalanceado. Então, de alguma maneira, o universo te cobra isso, né? Então, chega um momento que você tem que começar a devolver esse amor. E é melhor que seja antes do que mais tarde. Porque quanto mais tarde, mais difícil é de você fazer essa reposição. Então, esse fato de você, quando você perdoa alguém, você não está perdoando para a pessoa. Você está perdoando para você mesmo, entende? Não é para outra pessoa. É para você mesmo. Porque o peso fica com quem odeia, com quem tem raiva, com quem tem um rancor. Né? É calcinático, é fogo. É, Entende? sim. É uma questão O professor Eric, é uma pessoal, questão. falou sobre a alquimia, calcinato, né? Solútil, fogo na live passada. Quem não assistiu, procura aí no nosso canal, entre no grupo Transforma Sua Vida, pede lá pra gente que a gente reposta.
é muito interessante isso. Então, tem muitas causas aí, né, professor Eric, raízes para essa autossabotagem, né? Outra situação que a pessoa pode se autossabotar também é se confundindo na sua missão, no seu propósito de vida. Eu vejo muitas pessoas indo por um caminho totalmente contrário. Está tão óbvio para todo mundo que ela tem certos dons, certos talentos, e ela insiste num caminho totalmente contrário ao propósito de vida dela, né? E aí ela fica batendo cabeça, fazendo algo que não tem nem sentido para ela mesma. Eu vejo muito É, caso assim, muitas pessoas me procuram estudando para concurso, quer estudar para concurso, mas a pessoa não tem, não é, tá nítido assim que não é o propósito de vida dela. E às vezes alguma coisa não deu certo lá atrás, ou alguém criticou o talento dela, alguma coisa assim, quando ela era criança, então ela resolveu ignorar aquilo lá, né? Então eu vou fazer outra coisa porque doeu isso aqui. E aí eu não sei como que ficou essa crença na cabeça, mas a pessoa fica tentando ir para um caminho muito contrário que realmente é o propósito de vida dela. é isso mesmo. Professor Eric, ok, então a gente explicou aí as causas, né, da autossabotagem e essas causas raízes precisam ser trabalhadas, né? Como a quântica, né? Como na quântica a pessoa pode sair desse processo de autossabotagem. Então, você pode sair dele pela expansão da consciência e o autoconhecimento, que chega um momento que você vai expandindo tanto a sua consciência que em determinado momento, ou você é intuído, você tem um insight, ou você sonha com algo relacionado com isso que você rasga o véu, você enxerga, você vê. Ou pode sair também por ajuda através da reprogramação, né? Com a ajuda de um profissional, você identifica o que é a causa do seu mecanismo de autossabotagem e ali você consegue ajustar, consegue retirar o que está atrapalhando, o que está travando e consegue substituir por um sentimento positivo que compense, que projete que a pessoa possa exponenciar a partir desse sentimento, né? Eu acho que basicamente são essas duas questões, né, que podem ser trabalhadas de uma maneira mais assertiva. E às vezes tem casos que são muito difíceis, por exemplo, o caso da Patrícia, da minha mulher, né? Ela tinha um problema sério de coluna, com indicação de substituição do disco intervertebral, da cervical, entre C3 e C4, corria o risco de ficar tetraplégica. E o que foi a causa da autodepreciação dela, crônica, ao longo da vida? O gatilho foi que a mãe deu uma bota de couro da Xuxa para a irmã e ela ganhou uma bota de plástico. Agora você pensa, um negócio desse gravou e pesou para a vida inteira. Uma questão que parece ser assim banal, mas isso foi somatizando, lógico, outras coisas, né? Cronificou, ficou crônico, e aí começou a desgastar a coluna, porque de acordo com o Hammer lá da nova medicina germânica, né, o Dr. Hammer, o desgaste na coluna vem por um processo muito doloroso de autodepreciação, é onde ataca primeiro. Aí vem as artrites, as artroses também e tal, e destruiu a coluna cervical dela, exatamente aonde era o pescoço, né? Que é o local mais grave que tem, ou seja, não se sentia merecedora da vida, se depreciava, tal, etc, etc, etc. E quase que teve que fazer uma cirurgia de alto risco. Se a gente não descobre a tempo e ressignifica e faz a reprogramação, então aí ela conseguiu gerar Maria Clara, tudo beleza, tal, tranquilo, e seguiu. E não teve mais problema nenhum, graças a Deus. Recuperou, né? Então são coisas sutis, às vezes, que pegam, né? E que causam esse tipo de problema. Sim, sim. Olá, Renata. Renata está aqui perguntando se ela pode dar o depoimento dela. Pode. Daqui a pouquinho eu vou colocar então você e depois o Fernando para falar aqui o depoimento para a gente, tá? A gente só vai encerrar aqui rapidinho o tema e já colocamos vocês, tá? Então, professor Eric,
A gente estava falando aqui sobre as causas, né, alguns exemplos da autossabotagem e como que a gente vai obter, então, a cura, né, da autossabotagem, desse processo, desse ciclo vicioso de autossabotagem, né? Então, a pessoa pode ter um despertar sozinha e começar, né, a fazer essa autovigia e autotransformação. Vai ser mais a longo prazo, quando ela não tem uma ajuda externa, é claro, porque ela vai tendo uma percepção, né, progressiva de si mesma, ou pode ser com ajuda, né, com sessões de reprogramação. Então, pessoal, a terapia quântica aplicada, que é a terapia que o professor Eric criou, é um tipo de terapia, existem outras também, mas essa é um tipo de terapia muito eficaz, né, muito eficiente, de reprogramação aí da mente, justamente para eliminar esses processos, né, de autossabotagem. E no nosso programa a gente incluiu aí, o programa Transforma a Sua Vida, a sessão da terapia quântica aplicada e sessões de coaching, né, para a pessoa já começar a fazer uma mudança prática nesse padrão de comportamento. E também, professor Eric, vou falar só algumas coisas práticas, né, para as pessoas que perceberam que estão no processo de autossabotagem, né? Quando as coisas começam a dar certo, ela vai lá e se sabota. Então, se você é esse tipo de pessoa, né, a dica é procure ajuda realmente, porque com a ajuda você vai conseguir se livrar mais rápido desse processo. É importante trabalhar na causa raiz e para isso tem que ser um bom profissional que tem estudado muito para conseguir ter essa percepção de encontrar a causa raiz. O professor Eric aí estudou medicina germânica, né, metafísica, com muita profundidade para conseguir encontrar essas causas raízes. E também a pessoa começar a fazer esse processo de autoobservação, se observar, né? Cada vez que você se observa, talvez você até começa a se sabotar, mas aí você observa, né? E aí você vai voltando, fazendo uma mudança de padrão progressiva aí de comportamento. Né? Muitas pessoas se sabotam em coisas simples, no cuidado com a alimentação, no cuidado com a sua saúde, né? No cuidado com nos estudos, né? Na assiduidade no seu trabalho, naquilo que faz. E claro, tem essas causas raiz. Mudanças práticas do comportamento que a pessoa possa fazer no dia a dia, professor Eric. Assim, que ela possa fazer no dia a dia, que pode ajudar ela a sair desse processo? Então, é o que eu falei, né? Primeiro ela tem que ter consciência para poder trabalhar. Se ela não tem consciência, ela não sabe como agir. Então, eu acho que é trabalhar o autoconhecimento, trabalhar a expansão da consciência para você adquirir autoconhecimento e a partir daí ter uma disciplina de observação. Porque ao se observar, você vai detectar aqueles momentos ali que acontecem o processo de autossabotagem. Né? Fica claro, na hora que você expande, você expandiu sua consciência, você aumentou o seu autoconhecimento, na hora que você vai entrando no ciclo de repetição, porque geralmente é repetitivo, né? Você entra naquele momento, tal, você observa, puxa, eu vou viver aquilo de novo. Uhum. Só que na hora que você expande a consciência e você aumenta o seu autoconhecimento, aí você identifica o vetor, a causa que está provocando aquele negócio. Aí você consegue corrigir, ressignifica, corrige e você segue adiante. Sim. Entende? Sim, com certeza. Professor Eric, eu vi isso acontecer na minha vida em vários aspectos. E até hoje, assim, eu já percebo que estou começando um processo, aí eu vou voltando, né? Peraí, deixa eu voltar atrás aqui nessa decisão, ou nesse comportamento, deixa eu mudar meu comportamento aqui. Thalita, deixa eu só colocar uma coisa importante aqui. Mesmo que você esteja com o terapeuta, às vezes o terapeuta fala que você está se sabotando, mas se você não tiver um grau de expansão de consciência, de autoconhecimento para você se identificar com aquilo que ele está falando, você vai rejeitar aquilo como verdade. E não vai ouvir. Você não vai aceitar aquilo como uma verdade.
isso aí tem que ser levado em consideração também, que é A importante. pessoa precisa expandir a consciência para ela conseguir eliminar a sabotagem. Isso é um fato, né, professora? E aí ela pode expandir procurando ajuda ao mesmo tempo, ó, autoconhecimento, né? Na live de quarta-feira, o professor Eric, nós falamos muito sobre como expandir a consciência. Nós fizemos uma live só falando sobre expansão de consciência, que eu vou repetir lá no grupo Transforma a Sua Vida. Tem que entrar no grupo, pessoal. Eu vou repetir essa live lá sobre expansão de consciência, como expandir a consciência. É extremamente importante e expandir sempre, cada vez mais, né, professora Érica? Porque a gente expande um pouco aqui, até onde nossa mente dá conta aqui nesse momento, depois expande mais, é progressivo. Essa vida é uma escola até o último dia, né? Em saltos, né? Eu queria, Thalita, aproveitar só esse momento, porque teve alguém no começo aí que perguntou sobre causas raízes, né? Que você falou aí com a sua coach aí, perguntou problema de rins, problema de outros problemas aí. Então tem algumas obras que auxiliam a gente nessa detecção de causas raízes, né? Nós temos aí o livro do Gerhard Berger, que é Medicina Vibracional. Tem o livro da Luiz Reis, que é Cure Seu Corpo. Tem o livro da Cristina Cairo, que é O Corpo Fala. Tem o livro do Michael Odu, Diga-me onde dói, te direi por quê. Tem o livro da Vianne Stibel, Doenças e Desordens. E tem a obra do Dr. Hammer, da Nova Medicina Germânica. Todas essas obras aí, elas tratam dessas questões de causas raízes de problemas físicos e mentais correlacionados com os problemas emocionais. Então tem uma correlação direta. Então ali, se você pesquisar e se dedicar, você vai achar o que é que está impactando aí no seu problema físico, ou no seu problema mental, né? Que te leva a ter os E problemas de a gente saúde pode aí. aproveitar para falar, tirar essas dúvidas aí que nós fizemos as perguntas no início, na live de amanhã, né, professora Érica? A live de amanhã, pessoal, nós vamos falar só sobre doenças físicas e suas causas raízes e como curar o seu corpo através da sua mente. Então, olha só, a live de Sim, amanhã é muito poderosa. Se você conhece pessoas que têm problemas físicos, né, de saúde, ou às vezes são problemas, obesidade, né, professora Eric, também entra aí. A gente vai falar amanhã, a live de amanhã às 19 horas, nesse mesmo canal, vai ser só sobre esse tema. Cure o seu corpo através da mente, né? Então, a gente vai falar sobre causas raízes de doenças físicas, vai ser muito interessante. Então, se você conhece alguém que precisa assistir essa live, convida, manda o link do nosso Instagram, tá bom? Professor Eric, a live de hoje eu tenho certeza que expandiu aí já a consciência de alguns que já estamos acompanhando, né? Realmente a expansão da consciência, a gente sempre chega nisso, né? Na expansão da consciência. A expansão da consciência é inevitável, né? Ela é indispensável. A pessoa tem que estar numa busca de autoconhecimento, numa busca constante de meditação, uma busca constante de autotransformação. Lá no grupo nós estamos passando mantras diários, estamos passando meditações semanais, livros a serem lidos, estamos passando atividades práticas, pessoal, que expandem a consciência. Então, entrem no grupo, é gratuito participar do grupo do programa Transforma a Sua Vida. Né? Todas as lives são gratuitas, as dicas lá, o acompanhamento são gratuitos. E muitas pessoas me procuram no privado para conversar, a gente dialoga, né? Tiram dúvidas. Então, assim, muitos casos da gente assim conversando por WhatsApp já consegui ajudar muitas pessoas. Então, pessoal, entrem no grupo, tá? Transforma a sua vida, me peçam o link aí no privado. Aguardo vocês na live de amanhã, né? Professor Eric, agora eu vou pausar só um pouquinho o seu vídeo para a gente ouvir um pouquinho o Fernando e depois a gente vai ouvir a Renata perfeito. falando de forma. Vou fazer uma entrevista com eles rapidinho, viu, pessoal? Fiquem na live, que o professor Eric fez sessão da terapia quântica aplicada com essas duas pessoas e eles vão contar um pouquinho aí quais foram os resultados para a gente, tá? Aqui ao vivo. Professor Eric, muito obrigada aí pela Então, explicação e estamos ansiosos pela live de amanhã, né? Fica aí com a gratidão. gente para você
comentar alguma coisa aí, professor Eric, enquanto os meninos Tá vão bom. fazendo depoimento. Um abraço. Bom, Fernando, pode fazer o pedido para você entrar na live, né? O Fernando vai entrar agora com a gente. O professor Eric deu uma saída aqui para o Fernando poder entrar. O Fernando foi aí cliente do professor Eric, né? Na verdade, ele faz o coaching comigo também, então ele está inserido nesse programa aí, Transforme Sua Vida. E o Fernando fez a sessão da terapia quântica, teve resultados fortíssimos. Fez uma vez, né? Fez outra vez. E já estou aceitando aqui, Fernando. Apareceu aqui para mim. Estou aceitando o seu pedido. Hoje vai dar certo, né, Fernando? Oba! Tá aparecendo aqui, tá quase aparecendo. Hoje vai dar certo que na quarta-feira nós tentamos, o Fernando tentou, mas a internet dele lá não colaborou muito não, mas hoje está dando certo. O Fernando vai falar um pouquinho, vou fazer uma entrevista rápida com ele aqui, vai falar um pouquinho para a gente como que foi essa experiência. Ainda não apareceu aqui essa imagem, mas está quase aparecendo. Estou ouvindo sua voz ainda. Aqui deu que você saiu. Ok, visualizar novamente. Vamos lá. Estou aguardando o Fernando entrar para poder falar para a gente aqui sobre a sessão dele, né? Fernando ainda não entrou aqui. Acho que acredito que a internet do Fernando não está colaborando. A Renata está aí com a gente. Vamos tentar com a Renata aqui, daí a gente confirma se é a internet mesmo. A Renata está aqui com a gente. Se você quiser mandar o convite, Renata, pode mandar. Acredito que não. É a internet do Fernando. Tentando mais uma vez aqui entrar com o Fernando. Estou convidando aqui a Renata para entrar com a gente agora. Olá, Aí, certo. querida. Como Então, vai? Tudo bem? é, a internet do Eu Fernando estou meio realmente não descabelada está que eu estava trabalhando, entendeu? Mas legal. importa o depoimento, né? Eu É, estou meio trabalhando demais, mas eu falei, gente, eu tenho que falar sobre essa maravilha que aconteceu na minha vida, né? Que que foi ter bom. te encontrado no YouTube e depois o professor Eric, que foi maravilhoso. Melhor de óculos ou sem óculos? Do jeito que você achar melhor, sem Ah, óculos eu acho que favorito fica também. assim. Ah, não, eu vou ficar assim é melhor para mim. Perfeito. Renata, então Fala. você me encontrou no YouTube, entrou para o meu canal, aí conheceu o Isso, professor Eric também através da gente, né? Que a isso. gente começou a fazer essa Foi. parceria. E Uhum. por que você decidiu fazer a sessão da terapia quântica aplicada? Qual foi Na o verdade, motivo? eu sempre gostei da física quântica, né? Da mecânica quântica, né? E achei muito interessante toda a sua performance no início e tal, de coaching e tal. Mas com ele eu falei, gente, deixa eu ver cientificamente o que tem mais e que tem a ver comigo. E aí eu gosto muito dessa coisa do pulso, da energia. Eu falei, vou tentar porque eu estou precisando. Eu senti que era um momento, entendeu? A gente tem que sentir também. Tem que ter essa percepção e a ficha aí caindo devagarinho. E foi muito Isso. interessante, porque a coisa fluiu, foi natural, entendeu? Eu quis, eu corri atrás, aconteceu,
ele foi fantástico, sempre foi muito fantástico, desde sempre, mas foi fantástico no início, o entrosamento dele, ele é uma pessoa que ele sabe perceber as pessoas. Então, ele me deixou muito à vontade, é uma pessoa muito ética, com muito conteúdo, né? Uma percepção muito legal. E eu tinha várias travas. Já na primeira sessão, eu vou fazer a segunda, deixa eu terminar esse trabalho, esse projeto que eu estou, que eu já estou voltando. Mas Obrigada, não era? estava desempregada e fluiu um trabalho muito legal numa coisa que eu gosto de fazer, que eu sei fazer e que vai rolar uma grana. É um bico, digamos que sim, porque não está na minha carreira, não está na minha formação. Mas é uma coisa que eu sei fazer e estou ganhando dinheiro. É prosperidade, é abundância que começou a fluir novamente. Né? É trabalho, é um descanso para mim, porque cuidar de um filho requer muita dedicação, né? Só parir não vale nada, mas você se dedicar e cuidar de um filho é pesado. E então aconteceu isso daí. Mas voltando lá na sessão, ele me deixou muito à vontade, foi muito perceptivo e me deu uns toques fantásticos. Ele foi fazendo o trabalho dele numa naturalidade muito grande. E, como diz ele, me destravou em várias coisas. E depois eu fui tendo, depois que terminou a sessão, me senti muito energizada, né? Tive muitos sonhos lúcidos. Todo Isso mundo, né, desde... Renata? Sai da É, sessão, você já é. parece que você está Sai, flutuando. fantástico, ele é fantástico. E aí tive vários sonhos lúcidos, conseguia interagir e resolver muita coisa dentro dos sonhos, entendeu? E coisas que eu queria resolver. Depois foram acalmando os sonhos, tive muitos insights e tenho até hoje. Acabei de ter um agora há pouco, de coisas que eu posso fazer quando voltar para a minha cidade, que eu não estou na minha cidade. Mas fiquei muito feliz com o convite e falei, não, eu tenho que participar, dou um jeito, mesmo que ter descabelado assim, não tem problema. Vamos lá. E é E aí interessante, foi muito. só é Oi. interessante essa questão. Eu também tive muitos insights depois da sessão, né? A gente começa a ter ideias que a gente não tinha antes. Muito. E sempre acompanhando pelo WhatsApp, ele é muito prestativo, ele está sempre pronto a ajudar, sempre pronto a auxiliar. E aí, de vez em quando, ele me dava uns puxões de orelha. Você, por acaso, terminou o livro que eu te falei? Você, por acaso, leu o tal livro até o final? Eu falei, não, então está explicado, então termina de ler o livro. E aí, como ele me conheceu e eu me deixei conhecer, que isso é importante também, né? Porque se você vai com a ideia de que não vai funcionar, ou então deixa eu esconder, não adianta, você está se sabotando, já começou por aí. Você Uhum. já se sabota logo na sessão. Então, isso não é legal. Então, se abram, recebam toda essa energia boa que ele traz, o conhecimento bom que ele traz, esse destravamento que ele traz, que é muito importante. Né? A gente está ali para isso, quem foi tocado para fazer, vai fazer dessa forma. Tem as resistências, tive catarse, tive muita frustração. Quando você fala da sua, eu me lembro das minhas, é uma coisa horrorosa, né? Porque fica a centelha brigando com o inconsciente e a gente lá no meio, né? É uma verdadeira confusão, né? Mas é interessante também que quando você solta, e a minha grande dificuldade é soltar, porque como todo mundo tem minhas limitações e tem minhas resistências, lógico, né? Mas sempre foi muito interessante. E aí chegou a um ponto que ele falou, Renato, você já leu, a grosso modo, para encurtar a conversa, você já leu, você sabe de você, você tem uma expansão boa, uma expansão legal, mas tem alguma coisa. E aí eu fui fazer uns insights e conversando com a minha mãe, que sempre pai e mãe, né? Aquele grande problema que a gente sabe que tem, que existe. Fui me lembrar, gente, que a minha mãe acabou me contando que teve muito medo no parto.
e que ela teve muito medo de morrer, muito pânico de morrer. Então, isso, eu ainda estava dentro dela. O meu parto não foi um parto fácil, não teve anestesista, ela teve que ser anestesiada no clorofórmio, entendeu? Então, foi muito exaustivo para ela também. E eu estava lá dentro sentindo isso tudo. Então, aí vem aquela coisa do não merecimento, da culpa de estar submetendo a mãe a um processo. Culpa por existir, né? Eu também já senti muito essa culpa. Não é? E, Né? E aí ele falou, Renata, olha, ele fez o clique. Eu falei, pode ser. E aí eu aceitei aquilo. É o que ele acabou de falar para você. Se você tem o toque do terapeuta e não aceita aquilo como verdade, você não está conseguindo, você não vai conseguir se destravar. Você tem que ter a humildade e reconhecer que realmente você tem uma pessoa de fora que está ali pronta e sabe do que está fazendo para te dar um eu toque. lembro que Então, eu fiz a minha sessão, a minha segunda sessão, e aí o Eric falou: não, tá tudo certo, a única coisa que está faltando é você soltar. Eu falei, não, mas eu tenho certeza que eu já soltei. E eu tava falando isso e reclamando, assim, reclamando que eu não estava conseguindo o que eu queria ter alcançado. Quer dizer, só o fato de reclamar quer dizer que eu não estava soltando. E eu reclamava e falava assim, mas eu soltei, brava. E aí, tanto ele como a Patrícia, mas você não soltou, Thalita. Mas eu soltei, brava. soltei, sim. Aí teve uma hora que eu falei assim, eles devem ter razão. Porque não tá dando certo, então, né? Eles devem ter razão, deve ser que eu não soltei mesmo. E aí, na hora que eu admiti isso, aí começou a dar uma, sabe, eu comecei a melhorar, sair aquela reclamação de dentro de mim, né? Aquela exigência com o universo, o né? tempo da coisa, né, Thalita? O tempo das coisas, né? Porque a coisa não acontece no tempo que a gente quer, é no tempo que a gente precisa. Então, você tem que deixar realmente a centelha atuar, né? Esse É o bem amor. para todos, né? Se a gente está olhando só para Exatamente. gente, mas quando você pede um trabalho, pode ser que alguém vai ser demitido para você entrar. Ou alguém Exatamente. vai aprovar num concurso para você entrar, ou muitas coisas vão, a vida das pessoas vão ser mexidas, né? Você pede um relacionamento, a vida de uma pessoa ali, talvez ela tá terminando com outra pessoa e vai começar com você no futuro. Então, tem um tempo das coisas realmente, e quando você tem uma expansão de consciência, você olha de forma mais ampla, né? E tem uma aceitação mais fácil. E soltar é o mais difícil mesmo, também foi minha experiência. Difícil. E no caso de relacionamento, por exemplo, eu também estou sozinha, mas falei para ele, a prioridade não é essa. A minha prioridade não é que venha uma fruta ainda não madura e que eu também não esteja pronta, né? Porque eu não me sinto pronta. Minha prioridade são outras. Então, eu também vou, se de repente aparecer alguém na minha vida, eu não vou dar atenção devida, porque eu não estou pronta para aquilo ainda. Ele riu, mas ele falou, não, tudo bem, vai. Mas eu quero outras coisas. E foi assim, foi muito leve, ele é muito ético, muito leve, sempre muito interessante conversar com ele, te dá altos toques e a coisa flui, né? E eu tenho, a gente aí percebe o poder da terapia quântica, né? A gente percebe que realmente tem um potencial de expansão, de expandir a consciência da gente muito alto, né? Ele é muito interessante. E aí não perco vocês de jeito nenhum, sinto saudade, já falei para ele, sinto saudade de conversar com vocês com o WhatsApp, mas às vezes não tenho tempo mesmo, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus, não estou tendo tempo. E assim, resultados práticos depois da sua terapia. O que você pode falar assim, não? Esses foram resultados. Não, resultados foi mais expansão e o trabalho veio. Eu estou me sentindo muito melhor, muito mais amorosa comigo, entendeu? Muito mais paciente comigo. Na verdade, externamente, as coisas acontecem também, as sincronicidades estão acontecendo, né? Melhor relacionamento com os meus pais, com a minha mãe,
trabalho que veio, relacionamentos que eu repensei, coisas internas. Eu estou ainda no processo interno. Eu acho que a sincronicidade não vai ser de agora por diante. E na segunda, depois, eu acho que vai melhorar. Mas tinha muito lixo para ser removido, né? E ele falou, Renata, a centelha vai atuar, você não resista, a centelha vai atuar para remover, para levantar toda essa poeira, esses pedregulhos, essa coisa toda, para você fluir. E é isso que está acontecendo, eu estou nesse processo. Eu já vejo, já percebo muitas... Muito bom, assim, quando a gente percebe a mudança aqui dentro, a gente não tem dúvida de que vai acontecer externamente, né? Isso é muito tranquilo, eu sinto isso também. Uhum, é muito interessante. E vai acontecendo aos poucos, né? Desculpa, acabou de entrar uma pessoa aqui, eu fiquei olhando aqui de ladinho. Mas as coisas acontecem no seu tempo, no seu devido tempo, né? Mas eu só tenho a agradecer, os toques são fantásticos, a bibliografia é fantástica, né? Os toques que vocês dão, toda a constelação que existe, né? Essa semana eu conversei com ele, ele falou, Renata, você vai orar para tal coisa assim assado, vai pedir perdão por isso, vai agradecer por aquilo, vai fazer coisas, e eu faço, coincidência ou não, reprogramação ou não, as coisas acontecem, vão se aliviando, entendeu? Então você tem que ter fé, você tem que acreditar que existe sim essa pessoa, graças a Deus, né? O professor Eric, o Eric, né? Eu chamo ele de Eric, acho mais. Eu sou mais velha que ele, então deixa eu chamar de Eric. Não sou mais velha, não, mas eu tô tão da idade, então fica mais fácil. E então as coisas vão acontecendo. Não tem que ser aos poucos, não é correndo, não precisa ser correndo. E né? o principal é essa alegria que a gente sente, essa sensação de estar conectado, né? A gente sente uma sensação de estar conectado com a vida, sabe? De estar conectado com tudo. Parece que tudo começa a sincronizar aqui. Parece que tudo começa a sincronizar de uma forma especial, né? Porque realmente, pessoal, é o que acontece, né? É o que aconteceu comigo, a Renata, através da sessão com a terapia quântica aplicada. Você se equilibra energeticamente, né? O professor Eric é melhor para explicar isso, e ele vai estar explicando, e com certeza, para o pessoal que entra no grupo Transforma a Sua Vida, ele está fazendo videoaulas explicando os corpos energéticos que a gente tem, são 7 corpos energéticos, cada um representa alguma coisa, e na hora da sessão ele faz downloads limpando cada corpo desse, fazendo download de transformação em cada. Então, assim, é muito profundo. Tanto é que é uns 40 minutos a 1 hora de comandos de download. É algo assim que a gente fica até assim. Eu a princípio não entendi nada. Depois que eu fui perguntando para ele, que eu fui entendendo, que eu não entendia muito nada disso, de corpos energéticos, né? Então foi muito, muito, muito. Expandiu muito a minha consciência e tem expandido também da Renata também. Renata, muito obrigada pela sua participação. Foi muito especial, ok? Parabéns pelo seu trabalho. E nós somos realmente pessoas curadoras. Nos curamos e curamos os outros. Essa é a grande graça da vida, né? Só temos que ajeitar o cantinho nesse universo maravilhoso, nesse multiverso maravilhoso que a gente tem que atuar, né? É verdade. Beijo, querida. Beijo, um abraço. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. Então, pessoal, o professor Eric está aí ainda, pode voltar aqui rapidinho com a gente. Professor Eric, pode voltar aí com a gente rapidinho, só para a gente despedir aqui do pessoal. Legal, professor Eric, faz o pedido aí para entrar rapidinho, só para a gente despedir do pessoal. Pessoal, essa foi a Renata que fez aí o depoimento dela depois da terapia com a né, terapia quântica aplicada, com a sessão dela, né? Depois da sessão, ela fez só uma sessão, gente,
só uma sessão e vocês viram aí os resultados, né? E também, aliás, nós estamos aqui com 27 segundos restantes, nem vai dar para o professor Eric entrar novamente. Eu despeço de vocês, já acabou, Gleice, mas amanhã tem mais às 19 horas. Cure o seu corpo através da mente. Se vocês conhecem pessoas que estão com problemas físicos graves, ou crônicos, ou agudos, chama para a live de amanhã. Aguardo vocês, clica na minha bio, no perfil e entra